Imagine um relógio. Um relógio que não mede o tempo, mas sim o fim. Os ponteiros não marcam horas. Eles marcam a distância entre a humanidade e sua própria destruição. E neste exato momento, faltam menos de 90 segundos para a meia-noite. O que acontece quando esse relógio chegar à última batida? Hoje, no canal Os 100 Maiores Mistérios, mergulhamos em um dos símbolos mais perturbadores do nosso tempo, o relógio do juízo final. Um artefato simbólico ou um aviso real de que o fim está mais próximo do que imaginamos. Qual a origem do relógio? Poucos sabem, mas o relógio do juízo final não é obra de ficção. Ele foi criado em 1947 por um grupo de cientistas preocupados com os rumos do mundo, mais especificamente com a capacidade recém-descoberta da humanidade de se autodestruir. Esse grupo fazia parte do Boletim dos Cientistas Atômicos, Bulletin of the Atomic Scientists, formado por físicos que haviam trabalhado diretamente no Projeto Manhattan, a iniciativa secreta dos Estados Unidos que desenvolveu as primeiras bombas nucleares durante a Segunda Guerra Mundial. Esses cientistas viram de perto o poder destrutivo do átomo e temeram o que viria depois. Quando as bombas de Hiroshima e Nagasaki deixaram o mundo boquiaberto, eles compreenderam. A ciência havia ultrapassado um limite sem volta. Mas como transformar essa angústia em um alerta visual? A resposta veio de uma mulher, Marthe Langsdorff, artista plástica e esposa de um dos cientistas do projeto. Ela recebeu a missão de ilustrar a capa da primeira edição do boletim impresso. Inspirada pelo clima de tensão da época, desenhou um relógio com os ponteiros próximos à meia-noite. A ideia era simples, mas carregava um peso simbólico assustador. Quanto mais perto da meia-noite, mais próxima estaria a extinção humana. O impacto foi imediato. O relógio se tornou um ícone, um lembrete silencioso, porém constante, de que os maiores perigos para a humanidade não vêm de fora, mas de dentro de nós mesmos. No ano de sua criação, os ponteiros foram posicionados às 23 horas e 53, ou seja, 7 minutos para a meia-noite. Era o início da Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética estavam armados até os dentes e iniciando uma corrida armamentista nuclear que parecia não ter fim. Cada nova arma, cada novo teste nuclear aproximava o relógio da meia-noite. E a pergunta pairava no ar como uma nuvem radioativa. Será que vamos sobreviver ao nosso próprio poder? Mistérios entre ponteiros. À primeira vista, o relógio do juízo final parece apenas uma metáfora. Mas quanto mais nos aprofundamos, mais descobrimos seus mistérios ocultos. Quem realmente decide os movimentos dos ponteiros? Qual é a influência de governos e interesses corporativos nessa simbologia? Por que alguns eventos graves parecem não mover os ponteiros, enquanto outros causam mudanças bruscas? Alguns teóricos sugerem que há mensagens escondidas em cada ajuste, guiadas não apenas por ciência, mas por pressões políticas e até espirituais. Será que o relógio é apenas um termômetro ou também uma ferramenta de manipulação coletiva? No canal Os 100 Maiores Mistérios, exploraremos essas perguntas com profundidade ao longo deste episódio. Um alerta ou uma sentença? Ao longo das décadas, o relógio foi ajustado 25 vezes. Já esteve a 17 minutos da meia-noite no auge do otimismo pós-Guerra Fria. E em 2023, chegou ao ponto mais crítico da história, 90 segundos da meia-noite. Essa é a maior proximidade do colapso global já registrada. Ameaças nucleares, colapsos ambientais, pandemias, inteligência artificial fora de controle, guerras híbridas. O que antes era um símbolo, agora parece um espelho. Se você quer entender os bastidores por trás desse relógio enigmático e descobrir quais são os reais mistérios que nos cercam, continue com a gente nessa série especial. Inscreva-se agora no canal Os 100 Maiores Mistérios. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e deixe seu like para que mais pessoas descubram esse conteúdo revelador.
Sempre me perguntei por que a humanidade, com tanto conhecimento e avanço, parece insistir em trilhar o caminho da autodestruição. O relógio do juízo final não é só um alerta, é um espelho. E talvez, ao olharmos para ele, possamos enxergar o que ainda pode ser evitado. A cada episódio, meu objetivo é revelar não apenas fatos, mas mistérios que poucos ousam explorar. E esse é um dos mais simbólicos de todos. A Guerra Fria e a corrida para a meia-noite. O mundo nunca esteve tão dividido. Oriente contra Ocidente, capitalismo contra comunismo, vida contra aniquilação. Durante a segunda metade do século XX, os ponteiros do relógio do juízo final começaram a girar com uma urgência silenciosa. O mundo entrou em um novo capítulo, um dos mais sombrios da história moderna. Um capítulo onde os mistérios se escondiam atrás de portas blindadas, silos nucleares e discursos diplomáticos. Um capítulo chamado Guerra Fria. O medo invisível. Após a destruição de Hiroshima e Nagasaki, uma sombra se estendeu sobre a Terra. Não era uma sombra feita de fumaça ou poeira atômica, mas de medo, paranoia e tensão permanente. Estados Unidos e União Soviética travaram uma guerra sem balas, mas com ogivas nucleares apontadas uma para a outra, prontas para o fim do mundo ao menor deslize. Em 1949, a União Soviética testou com sucesso sua primeira bomba atômica. Foi o bastante para os cientistas do boletim ajustarem os ponteiros do relógio. Agora, estávamos a apenas 3 minutos da meia-noite. A sensação era clara. Sim, o fim não viria por demônios ou profecias antigas, viria por nossas próprias mãos. A corrida armamentista. Nos anos seguintes, os dois blocos ideológicos iniciaram uma verdadeira obsessão pelo poder nuclear. Testes em desertos, explosões submarinas, bombas 1000 vezes mais potentes que as de Hiroshima. A bomba Tsar da União Soviética poderia destruir cidades inteiras com uma única detonação. E enquanto isso, os civis construíam abrigos subterrâneos, praticavam simulações em escolas e sonhavam com cogumelos atômicos. O relógio do juízo final era ajustado como uma batida fúnebre. 2 minutos para a meia-noite, 3 novamente, 2 novamente. A incerteza se tornava um ciclo de mistérios e tensão global. O momento mais perigoso, crise dos mísseis de Cuba. Em outubro de 1962, o planeta ficou a poucos segundos da destruição. A União Soviética instalou mísseis nucleares em Cuba. Os Estados Unidos, liderados por John F. Kennedy, descobriram a movimentação e declararam bloqueio naval. Durante 13 dias, o mundo assistiu paralisado. Seria o começo da Terceira Guerra Mundial? Dentro de bunkers e salas de guerra, líderes decidiam o destino da humanidade. Felizmente, houve recuo, mas o impacto psicológico foi devastador. Os ponteiros do relógio não foram ajustados de imediato, mas a sensação era clara. Havíamos sentido o gosto do fim. A ciência e a censura. Durante esse período, cientistas que trabalhavam em projetos secretos sofriam pressões intensas. Muitos eram silenciados, outros misteriosamente desapareciam. Relatórios vazados anos depois sugerem que houve momentos em que o relógio deveria ter avançado além do que foi divulgado publicamente. Os 100 maiores mistérios traz à tona questionamentos inquietantes. Será que o verdadeiro tempo do juízo está sendo ocultado? Estamos realmente a 90 segundos da meia-noite ou já ultrapassamos esse ponto sem saber? A mente humana e o medo do fim. Psicólogos começaram a estudar os efeitos do medo constante do apocalipse. Na década de 1980, crianças americanas desenhavam cogumelos nucleares ao invés de árvores. Pesadelos com o fim do mundo tornaram-se comuns. E o conceito de aniquilação instantânea moldava culturas, filmes, livros e políticas. Tudo isso por causa de um relógio simbólico. Um relógio que se tornou o maior mistério psicológico do século.
Você está gostando dessa jornada entre os segredos que moldaram nossa história? Então curta este vídeo, ative o sininho e inscreva no canal Os 100 Maiores Mistérios para não perder os próximos episódios. Cada ponteiro, cada ajuste, cada capítulo traz uma nova camada de verdade e dúvida. E estamos apenas começando. Ao mergulhar nesse período da história, percebo que o relógio não mede apenas o risco global. Ele mede também o quanto nos deixamos conduzir pelo medo. A Guerra Fria nos ensinou que o silêncio pode ser mais assustador que o som das bombas. E no canal Os 100 Maiores Mistérios, nossa missão é exatamente essa: dar voz aos silêncios da história. Porque às vezes, nos detalhes esquecidos, está a chave da sobrevivência. As viradas de ponteiro, otimismo, crises ambientais e um novo medo global. Nem só de escuridão vive o tempo. Houve um momento, breve, quase inalcançável, em que o relógio recuou. A humanidade respirou e, pela primeira vez em décadas, acreditou. Mas o mistério do tempo é traiçoeiro. A calmaria muitas vezes antecede a próxima grande tempestade. E no caso do relógio do juízo final, essa tempestade veio acompanhada de fumaça, desmatamento, pandemias e máquinas que pensam sozinhas. O recuo histórico. Em 1991, com o fim oficial da Guerra Fria, o mundo pareceu escapar por pouco do abismo nuclear. Os Estados Unidos e a recém-dissolvida União Soviética assinaram o Tratado de Redução de Armas Estratégicas e os ponteiros do relógio deram seu maior passo para trás, 17 minutos para a meia-noite. Foi o ponto mais distante do colapso desde a criação do relógio, um símbolo de esperança, uma brecha de luz em meio às décadas de sombra. Mas, como mostram os grandes mistérios da história, toda a luz projeta uma nova sombra. O surgimento de novas ameaças. Com a queda do medo nuclear, uma nova ansiedade começou a crescer: a degradação ambiental. Tempestades mais violentas, calor fora de época, derretimento de geleiras. O clima deixava de ser apenas um tema científico para se tornar um grito de socorro planetário. Nos anos 2000, o relógio passou a considerar o impacto das mudanças climáticas como um fator direto de risco existencial. De mais uma vez, os ponteiros se moveram para mais perto da meia-noite. O aquecimento global não provoca explosões instantâneas, mas promove um colapso lento, invisível e talvez ainda mais perigoso: a destruição gradual da nossa casa, com nossa permissão. A pandemia e o tempo paralisado. Em 2020, o mundo enfrentou outro divisor de águas: a pandemia da Covid-19. Embora o vírus em si não fosse um risco de extinção global, ele revelou algo ainda mais assustador: a fragilidade de nossos sistemas. Governos em colapso, cadeias de suprimento interrompidas, guerras de narrativas e, acima de tudo, a percepção de que não estamos preparados. O relógio não parou, mas a humanidade, por um breve instante, sim. A pandemia não adiantou os ponteiros por si só, mas funcionou como um lembrete brutal: a próxima grande ameaça pode chegar sem avisar, sem barulho, sem bombas. A era das máquinas, inteligência artificial e o fator desconhecido. Um dos tópicos mais recentes a influenciar o relógio do juízo final é o avanço acelerado da inteligência artificial. Mentes que aprendem sozinhas. Algoritmos que decidem quem vive, quem morre, o que você consome, o que você pensa. Sistemas que já comandam finanças globais, satélites, armamentos e, em alguns casos, até diagnósticos médicos. O mistério está no fato de que nem mesmo os criadores entendem completamente o que estão criando. E é exatamente esse fator imprevisível que mais preocupa os cientistas. O que acontece quando deixamos o futuro nas mãos de algo que não compreendemos? A volta da guerra e o risco nuclear moderno. Nos últimos anos, o mundo viu o ressurgimento de conflitos armados entre potências nucleares. A guerra entre Rússia e Ucrânia reativou memórias da Guerra Fria. A tensão entre China e Estados Unidos alimenta especulações sobre uma nova corrida armamentista. E o Irã, a Coreia do Norte, o Paquistão, todos no jogo da dissuasão atômica.
Os cientistas do boletim, agora mais cautelosos do que nunca, atualizaram os ponteiros para a posição mais crítica já registrada, 90 segundos para a meia-noite. Estamos vivendo o momento mais perigoso da história da humanidade? Ou apenas o mais observado? O canal Os 100 Maiores Mistérios convida você a refletir sobre essa pergunta, porque talvez a resposta esteja em nós mesmos. Se você acredita que o mundo precisa saber mais sobre esses alertas silenciosos, compartilhe este vídeo com quem ainda dorme em meio ao caos. Curta, comente e se inscreva no canal Os 100 Maiores Mistérios. E ative o sininho, porque no próximo episódio vamos desvendar os segredos de quem está por trás do relógio. Quem são essas pessoas? E o que elas realmente sabem? A cada avanço tecnológico, parece que também avançamos rumo ao colapso. O que me intriga, Léo, é como conseguimos nos enganar tão bem. Criamos o fogo e esquecemos do incêndio. Construímos o tempo e ignoramos os ponteiros. É por isso que este episódio é tão importante, porque ele não trata apenas do fim, ele trata da escolha. E aqui no 100 Maiores Mistérios, nossa missão é essa: mostrar que o mistério maior pode ser o silêncio que fingimos não ouvir. Quem controla o tempo? Os guardiões do relógio e seus segredos. Um relógio que dita o fim do mundo. Mas quem decide a hora? Quem tem o poder de mover os ponteiros da destruição ou da esperança? Nessa parte da nossa jornada no canal Os 100 Maiores Mistérios, vamos olhar não para o mostrador, mas para as mãos invisíveis por trás dele. Porque o verdadeiro mistério do relógio do juízo final talvez esteja em quem o controla. Os cientistas do boletim. O relógio do juízo final é mantido pelo Boletim dos Cientistas Atômicos, uma organização sem fins lucrativos criada em 1945 por físicos envolvidos no projeto Manhattan. Mas o grupo cresceu. Hoje conta com especialistas em segurança global, mudanças climáticas, inteligência artificial e políticas internacionais, todos supostamente independentes. Todos com a missão de avaliar os maiores riscos existenciais da humanidade. O painel de decisão. Todos os anos, o boletim reúne seu Science and Security Board, um painel seleto de cientistas e especialistas que decide se os ponteiros do relógio devem ser movidos. Eles analisam relatórios técnicos, indicadores geopolíticos, tendências climáticas e tecnológicas. Mas aqui começa o mistério. Quem valida esses dados? Quem supervisiona o processo? Há transparência? Os relatórios são divulgados publicamente apenas após a decisão ser tomada. Ou seja, o mundo só sabe o que esses guardiões decidiram depois que já decidiram. Financiadores e interesses ocultos. Como toda organização global, o boletim também depende de financiamento. Entre os principais apoiadores estão fundações bilionárias privadas, universidades com interesses estratégicos e até agências governamentais indiretas. Teóricos da conspiração e até jornalistas investigativos sérios levantam uma questão inquietante. Será que o relógio está realmente a serviço da humanidade ou está sendo usado para moldar narrativas globais? O efeito psicológico de um relógio. Estudos mostram que o impacto psicológico do relógio é enorme. Jovens que descobrem sua existência relatam angústia, medo, ansiedade. Campanhas globais de ONGs usam o relógio como ferramenta de pressão. Governos citam seus ponteiros. Mas e se esse medo estiver sendo deliberadamente amplificado? Será que o relógio é um alerta sincero ou uma arma silenciosa de influência? No canal Os 100 Maiores Mistérios, a dúvida é sempre o ponto de partida para a descoberta. Silêncios e contradições. Alguns eventos curiosos geram suspeitas. Por que o 11 de setembro não adiantou os ponteiros? Por que guerras civis devastadoras não impactaram o relógio? Por que certos avanços tecnológicos perigosos são ignorados, enquanto outros geram alarde? O painel diz agir com base em critérios científicos. Mas os mistérios por trás das escolhas permanecem.
Quem decide o que é uma ameaça global? Quem mede o medo? E por que esse medo é tão conveniente em certos momentos históricos? Quando a ciência encontra a política. Mesmo entre cientistas, há divisões internas. Alguns membros já deixaram o boletim alegando pressão ideológica e conflitos de interesse. Outros denunciam que decisões cruciais são tomadas por uma minoria dominante. E mais preocupante, em um mundo hiperconectado, o relógio se tornou viral. E como tudo que viraliza, pode ser manipulado. Afinal, o que é mais poderoso do que o tempo? Talvez a ilusão de que alguém o controla. Está gostando dessa jornada reveladora? Então curta agora este vídeo, compartilhe com quem precisa acordar para esses mistérios e se inscreva no canal Os 100 Maiores Mistérios. Não se esqueça de ativar o sininho. O próximo episódio vai te mostrar como esse símbolo do fim dos tempos inspirou movimentos sociais, manipulação em massa e até ficções proféticas. Gosto de pensar que a ciência nos liberta, mas quando a ciência se mistura com poder, ela pode também nos aprisionar. O relógio do juízo final me faz pensar: em quantos outros relógios invisíveis estão governando nossas vidas sem que percebamos? Aqui nos 100 Maiores Mistérios, a missão é clara: fazer com que você enxergue o que nunca te contaram e o que talvez nunca quisessem que você descobrisse. O relógio nas sombras, manipulação de massas, cultura pop e o apocalipse vendável. O relógio avança, e com ele, o medo. Mas quem lucra com esse medo? Será que o relógio do juízo final, símbolo de alerta para uns, não é também uma engrenagem estratégica para outros? Nesta parte dos 100 Maiores Mistérios, vamos explorar não só o tempo, mas o teatro por trás dele. Porque nem todo apocalipse é espontâneo. Alguns são meticulosamente vendidos. O relógio como produto cultural. Desde sua criação, o relógio do juízo final saiu do mundo acadêmico e científico para entrar em algo muito mais poderoso: a cultura de massas. Filmes, séries, games, músicas, de Watchmen a Fallout, de Muse a Iron Maiden, o relógio se tornou um ícone pop do fim do mundo. Mas esse simbolismo também se tornou comércio. O medo vende, e vende muito. O marketing do fim. O apocalipse virou marca registrada. Empresas lucram com survival kits, bunkers particulares, criptomoedas resistentes a colapsos, cursos de sobrevivência e até seguros de fim dos tempos. E muitos usam o relógio do juízo final como âncora de credibilidade, dizendo: veja, estamos a segundos do fim, prepare-se agora. É real, é científico. A pergunta é: estão nos alertando ou nos vendendo um colapso? A mídia e o medo cronometrado. Não é por acaso que os principais veículos de comunicação do mundo fazem cobertura ao vivo dos ajustes do relógio. Mas por que tanto interesse em um evento simbólico? Alguns analistas apontam que o evento do relógio é um ritual midiático anual, ideal para inflar manchetes, controlar narrativas, redirecionar a atenção pública. E isso gera uma outra pergunta, no melhor estilo Os 100 Maiores Mistérios. Estamos sendo informados ou treinados a temer? Profecias disfarçadas? Em círculos mais esotéricos, o relógio do juízo final é visto como um eco moderno das antigas profecias. Alguns o comparam ao relógio do Apocalipse do livro de Daniel. Outros o alinham com predições maias ou visões de Nostradamus. Há quem diga que os próprios ajustes do relógio criam ondas de energia coletiva negativa, funcionando como gatilhos proféticos autoalimentados. Quanto mais se fala no fim, mais o fim se aproxima. Ou será que nos aproximamos dele por escolha coletiva inconsciente? Movimentos políticos e pressão social. Diversos grupos ativistas passaram a usar o relógio como arma de pressão política. Ambientalistas exigem medidas climáticas sob a ameaça da meia-noite. Pacifistas usam os ponteiros para pressionar pela desnuclearização.
Empresas e ONGs posicionam suas campanhas em torno da estética do relógio. Mas será que o símbolo ainda é neutro? Ou ele já foi cooptado por agendas que se escondem atrás do pânico global? No canal Os 10 Maiores Mistérios, não buscamos respostas prontas, buscamos as perguntas certas. A indústria do juízo final. O mais curioso é que nunca se produziu tanto conteúdo sobre o fim como agora. Livros, séries, filmes, influencers, podcasts, todos falando sobre colapsos iminentes, todos alimentando a mesma contagem regressiva. O apocalipse deixou de ser tabu, virou entretenimento. E o relógio do juízo final é a estrela principal desse show. Será que nos acostumamos tanto ao fim que ele deixou de nos assustar? Ou pior, será que começamos a desejá-lo em silêncio? Se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu like agora mesmo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar e inscreva-se no canal Os 10 Maiores Mistérios. E claro, ative o sininho, porque a próxima parte vai desvendar as conexões ocultas entre o relógio do juízo final e antigos rituais de poder. Sempre me perguntei por que gostamos tanto de brincar com o fim. Talvez o apocalipse seja nossa forma mais dramática de buscar sentido. Mas e se estivermos tão hipnotizados pelo medo que não percebemos a manipulação por trás do pânico? No canal Os 10 Maiores Mistérios, cada episódio é uma tentativa de romper esse transe, porque a verdadeira bomba é aquela que explode em silêncio, dentro da mente. Entre o tempo e a eternidade, rituais, símbolos e a batalha invisível. A cada ano, os ponteiros se movem, não com engrenagens, mas com intenções. E o que parece ser apenas um relógio, talvez seja muito mais. Na escuridão entre ciência e misticismo, entre dados e dogmas, um velho sussurro ecoa. O tempo tem donos invisíveis. Hoje, no canal Os 10 Maiores Mistérios, abrimos a porta para os aspectos mais ocultos do relógio do juízo final. Aqueles que não aparecem nos jornais. Aqueles que, quando revelados, assustam até os céticos. A meia-noite como arquétipo. A simbologia da meia-noite existe há milênios. Na Bíblia, é a hora das revelações. No folclore, é quando os véus entre mundos se rompem. Nas tradições antigas, a meia-noite era o ponto de equilíbrio entre o que é e o que pode deixar de ser. O relógio do juízo final usa essa mesma imagem, um limiar simbólico entre a civilização e o caos. Mas quem escolheu esse símbolo? E por que ele ressoa tão fortemente no inconsciente coletivo? O relógio e os rituais de poder. Alguns estudiosos da simbologia alegam que o ato anual de ajustar o relógio é, na verdade, um ritual moderno. Não um ritual com velas ou cânticos, mas com PowerPoints, comunicados à imprensa e redes sociais. Um ritual que reúne o mundo inteiro ao redor de um ato simbólico de tensão coletiva. Um rito cíclico que diz: vocês estão perto do fim, estejam com medo, estejam atentos, obedeçam. Parece exagero? Talvez, mas a história mostra que os grandes poderes sempre usaram símbolos para dominar. E o tempo é o símbolo supremo. A energia coletiva do medo. Relatos de estudiosos da psicologia energética afirmam que eventos como o anúncio do relógio do juízo final geram ondas de pensamento coletivo. Milhões de pessoas ao mesmo tempo pensando em colapso, sentindo medo, ansiedade, fatalismo. É como se o planeta inteiro pulsasse ao som de uma contagem regressiva invisível. O relógio não mede o tempo, ele ativa o medo. E o medo, como sabemos, é o instrumento mais eficaz de controle. Símbolos antigos em nova embalagem. O relógio do juízo final se conecta com diversos símbolos antigos. O olho que tudo vê, presente no topo de muitas pirâmides de poder. O zodíaco astrológico com seus ciclos de destruição e renascimento. O zodíaco astronômico de Praga, que marca não só horas, mas eras.
e os antigos relógios de areia, usados em rituais para marcar o tempo da morte. A pergunta é: estamos apenas interpretando coincidências? Ou o relógio moderno é a continuação de um legado milenar de controle através da simbologia do tempo? Espiritualidade e o tempo final. Religiosos e espiritualistas de diversas tradições interpretam o relógio do juízo final como um sinal espiritual. Para uns, ele marca a aproximação do fim dos tempos, profetizado por textos sagrados. Para outros, é apenas o início de um novo ciclo, uma meia-noite necessária para que a aurora surja. No Espiritismo, por exemplo, há a ideia de que o planeta está em transição e que os sinais de colapso indicam limpeza kármica global. Em correntes esotéricas, o relógio é um portal simbólico. Se você teme o fim, é porque ainda não entendeu o propósito. Se esse conteúdo despertou em você novas perguntas, compartilhe este episódio com alguém que também busca entender os grandes mistérios. Deixe seu like, comente o que você pensa sobre essa relação entre símbolos e poder e inscreva-se no canal Os 100 Maiores Mistérios. Não se esqueça de ativar o sininho. O próximo e último episódio vai amarrar tudo com uma pergunta final. Ainda dá tempo de afastar os ponteiros da meia-noite? O mais inquietante de todos os mistérios é perceber que o tempo, algo tão concreto, pode ser usado como instrumento de dominação. Quando descobri o relógio do juízo final, pensei estar diante de um alerta nobre. Mas quanto mais pesquiso, mais percebo que talvez seja um espelho disfarçado. Um reflexo do nosso medo e da nossa fé na destruição. Aqui no 100 Maiores Mistérios, seguimos fazendo o que poucos ousam, perguntar o que nunca foi perguntado. Ainda dá tempo? Redenção, consciência e o último mistério do tempo. Estamos a 90 segundos da meia-noite. Ou pelo menos é o que dizem. Mas e se o relógio estiver errado? Ou melhor, e se nós estivermos errados sobre ele? Neste encerramento especial dos 100 Maiores Mistérios, vamos levantar a pergunta mais importante de todas. Ainda dá tempo? Entre a ficção e a realidade. Durante décadas, o relógio do juízo final foi tratado como símbolo, metáfora, alerta. Mas com o passar do tempo, ele passou a moldar comportamentos reais. Governos tomam decisões com base em suas indicações. Pessoas mudam rotinas, fazem escolhas, cultivam medo. E com isso, o relógio deixou de apenas prever o futuro. Começou a criá-lo. A bifurcação invisível. Hoje, estamos diante de uma encruzilhada silenciosa. De um lado, a apatia, o medo, a descrença. Do outro, a consciência, a transformação, a ação. O tempo não é apenas uma linha reta, ele é feito de possibilidades. E se o relógio do juízo final representa o fim, ele também pode representar um novo começo. Mas tudo depende de uma decisão invisível, a de cada indivíduo. O relógio interior. Mais do que um ícone global, existe outro relógio que ninguém menciona: o relógio interno. Aquele que pulsa dentro de você, aquele que marca não os segundos até o fim, mas os instantes até despertar. Estamos mesmo a 90 segundos da meia-noite? Ou estamos a 90 segundos de uma nova consciência? Os grandes mistérios da humanidade não estão apenas nos céus ou nas máquinas, estão no coração humano. A escolha final. Dizem que a meia-noite é a hora mais escura, mas também é o começo de um novo dia. A humanidade está em sua própria noite escura da alma, mas como toda noite, ela também passará. Talvez o relógio do juízo final não deva ser lido com os olhos, mas com a alma. Porque o verdadeiro fim do mundo não é a destruição da Terra, é a desistência da esperança. Se este episódio falou com você, curta agora mesmo e compartilhe com quem precisa acordar.
Inscreva-se no canal Os 100 Maiores Mistérios e ative o sininho, porque o próximo episódio vai te levar ainda mais fundo. O Mistério Episódio 17. O planeta Nibiru, a ameaça cósmica que a NASA não quer que você descubra. Talvez nunca descubramos quem realmente move os ponteiros do relógio do juízo final. Talvez nunca saibamos se ele é alerta, manipulação ou profecia. Mas se existe algo mais forte que a destruição, é o despertar. E é por isso que eu faço o que faço. Aqui no 100 Maiores Mistérios, cada episódio é uma vela acesa na escuridão do desconhecido. Porque mesmo a 90 segundos da meia-noite, ainda dá tempo. Te aguardo no próximo episódio, o planeta Nibiru, a ameaça cósmica que a NASA não quer que você descubra. Isso é, se ainda tivermos tempo.